Ela pintava retratos para nobres, mas codificava mapas para assassinos. O pincel tremeu nas mãos de Helena quando ela percebeu o que havia criado. Não era apenas um retrato de família, era um mapa. Cada flor bordada no vestido da condessa indicava uma janela desprotegida. Cada anel nas mãos do conde apontava para um cofre escondido. Durante 3 anos, ela havia pintado para famílias nobres por toda a região, acreditando que sua arte trouxe alegria e memórias eternas. Agora, diante da tela ainda úmida, a verdade a atingiu como um raio em dia claro. Perfeito, disse uma voz atrás dela. Mais uma obra-prima, minha cara Helena. Ela se virou devagar, o coração batendo contra as costelas como um pássaro em gaiola. Marcos, o homem que lhe dava as encomendas, sorria com os lábios, mas não com os olhos. Seus trajes finos não conseguiam esconder a brutalidade que ela agora reconhecia em cada gesto. Eu não entendo, murmurou Helena, embora já entendesse demais. O que vocês fazem com meus retratos? Marcos se aproximou da tela, os dedos traçando o ar sobre as pinceladas ainda frescas. Você tem um talento especial para detalhes, Helena. Cada joia, cada móvel, cada porta. Tudo no lugar exato onde deveria estar. As pernas de Helena quase falharam. Os ataques. As famílias mortas. Foram por causa dos meus retratos? Por causa da sua precisão, corrigiu Marcos, o sorriso se tornando mais cruel. Você nunca se perguntou por que sempre pedíamos que pintasse os salões principais? Por que insistíamos em mostrar as mãos com todos os anéis? Por que cada detalhe da decoração deveria ser exato? Helena recuou até suas costas tocarem a parede fria do ateliê. A pequena sala que um dia lhe trouxe paz agora parecia uma prisão. Os pincéis espalhados pela mesa, as tintas que ainda exalavam seu cheiro familiar, tudo se transformara em instrumentos de morte. Eu nunca quis. Nunca soube. Sua voz se quebrou como vidro fino. Claro que não sabia, disse Marcos, caminhando pela sala como se fosse o dono de tudo ali. Uma artista inocente, buscando apenas sustentar-se com seu talento, perfeita para nossos propósitos. Ele parou diante de uma pilha de esboços sobre a mesa, folheou-os lentamente, como quem admira relíquias preciosas. Cada um destes se tornou uma chave, Helena. Uma chave que abriu não apenas portas, mas cofres, quartos secretos, rotas de fuga. E matou pessoas inocentes, Helena sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Marcos ergueu os olhos dos esboços, e por um momento ela viu algo que pode ter sido remorso, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. Inocentes? Nobres que exploram camponeses, que acumulam ouro enquanto crianças passam fome nas ruas. E as crianças nobres que também morreram? Os criados que não tinham culpa alguma? O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer resposta. Marcos voltou a sorrir, mas agora havia uma frieza mortal em sua expressão. Você tem uma nova encomenda, disse ele, colocando um pergaminho selado sobre a mesa. Uma família importante, 2 dias de trabalho, pagamento generoso. Helena olhou para o pergaminho como se ele fosse uma cobra venenosa. Eu não posso. Não vou mais pintar para vocês. Ah, mas vai, Marcos disse suavemente. Porque se não fizer, todos saberão que Helena, a pintora querida da nobreza, é na verdade a cúmplice dos assassinos mais procurados da região. E sabemos como a justiça trata traidores, não sabemos? Ele se dirigiu à porta, parando apenas para olhar por sobre o ombro. 2 dias, Helena. O endereço está no pergaminho. Quando a porta se fechou, Helena desabou sobre a cadeira diante de sua mesa de trabalho.
o pergaminho parecia pulsar com vida própria, irradiando uma maldade quase tangível. Com mãos trêmulas, ela rompeu o lacre e desenrolou o papel. Leu o nome da família, o endereço, as instruções específicas. E então, no final da carta, encontrou a linha que fez seu sangue gelar. Atenção especial às 2 filhas gêmeas da família. Pintá-las no centro da composição, com todos os detalhes de suas joias e trajes. São a prioridade desta encomenda. Memórias perdidas. Helena não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via rostos, não dos mortos que nunca conheceu, mas de suas próprias filhas perdidas há tanto tempo. Ana e Isabel, suas gêmeas preciosas, levadas pela febre quando tinham apenas 7 anos. Ela se levantou antes do amanhecer e caminhou até o pequeno altar no canto de seu quarto. Ali, entre 2 velas já consumidas pela metade, estava o único retrato que pintara apenas para si mesma. 2 meninas de cabelos dourados e olhos azuis como o céu de verão, sorrindo com a inocência que só as crianças possuem. Perdoe-me, sussurrou para a pintura, suas palavras se perdendo no silêncio da madrugada. Perdoe-me pelo que eu não sabia que estava fazendo. Mas as crianças no retrato apenas sorriam, alheias ao peso que agora esmagava o coração de sua mãe. Helena pegou o pergaminho da encomenda e leu novamente os detalhes. A família Monteiro vivia numa propriedade a meio-dia de viagem. Gêmeas de 8 anos. A descrição mencionava seus cabelos dourados e olhos claros. A semelhança com suas próprias filhas era uma crueldade do destino que ela não podia ignorar. Ela preparou seus materiais com mãos que não paravam de tremer. Pincéis, tintas, telas em branco, tudo arrumado na pequena carroça que havia comprado anos antes, quando ainda acreditava que arte era apenas arte e beleza apenas beleza. A viagem até a propriedade dos Monteiro transcorreu sob um céu cinzento que prenunciava tempestade. Helena guiava a carroça por estradas de terra que cortavam campos dourados, mas nem a beleza da paisagem conseguia acalmar o tormento em sua alma. Quando avistou a casa dos Monteiro, uma construção elegante de pedra branca com jardins bem cuidados, seu coração quase parou. Era exatamente o tipo de lar que ela, um dia, sonhara ter com o marido e as filhas. O tipo de lugar onde crianças corriam pelos corredores e riam nos jardins. Senhora Helena? Uma voz a chamou quando ela desceu da carroça. Um homem de meia idade, vestido com sobriedade, se aproximou. Sou o Conde Monteiro. Seja bem-vinda à nossa casa. Ele tinha olhos bondosos e um sorriso genuíno, tão diferente da falsidade que ela aprendera a reconhecer em Marcos. Este era um homem de bem, ela conseguia sentir. É um prazer estar aqui, Helena conseguiu responder, embora sua voz soasse estranha aos próprios ouvidos. Minha esposa está ansiosa para conhecê-la, e nossas filhas. Bem, elas mal conseguem conter a excitação de serem pintadas juntas. Como se invocadas por suas palavras, 2 figuras pequenas apareceram correndo pela porta principal da casa. Helena sentiu o mundo girar quando as viu. Não eram idênticas às suas Ana e Isabel, mas a essência era a mesma. A energia, a alegria, a luz nos olhos. Papai, é ela? É a pintora? Perguntou uma das meninas, que não devia ter mais que 8 anos. Ela vai nos fazer parecer princesas, completou a outra, dançando de um pé para o outro com impaciência. Helena se ajoelhou para ficar na altura das crianças, e por um momento terrível quase estendeu os braços para abraçá-las como fazia com suas próprias filhas. Mas controlou-se e apenas sorriu.
Vocês já parecem princesas, disse suavemente. Eu só vou capturar essa beleza numa tela. As meninas riram e correram de volta para dentro da casa, gritando para a mãe que a pintora havia chegado. O conde sorriu ao vê-las partir. São nossa alegria, disse ele. Depois que perdemos nosso primeiro filho ainda bebê, pensamos que nunca teríamos uma família. Então, elas chegaram, como um milagre duplo. Helena sentiu como se uma lâmina gelada atravessasse seu peito. Este homem conhecia a dor de perder um filho. Sabia o que era viver com um vazio no coração. E ela estava ali para ajudar a tirar dele as duas luzes que restavam em sua vida. Venha, disse o conde, oferecendo o braço. Minha esposa preparou chá e quer discutir os detalhes da pintura. Enquanto caminhava em direção à casa, Helena olhou por sobre o ombro para sua carroça. Ali estavam seus pincéis e tintas, esperando para criar outra obra de arte mortal. E no fundo de sua mente, uma voz sussurrava uma pergunta que ela não sabia se conseguiria responder. Como se pinta o mapa da própria condenação? O peso da escolha. A Condessa Monteiro era uma mulher de rara gentileza. Serviu chá em porcelana fina e falou sobre suas filhas com um amor derramado na voz que Helena reconhecia em si mesma quando ainda podia falar de Ana e Isabel. Queremos uma pintura que capture não apenas sua aparência, mas sua essência, dizia a Condessa, os olhos brilhando de orgulho maternal. Beatriz é mais contemplativa, sempre com um livro nas mãos. Já a Catarina é puro movimento. Não consegue ficar quieta nem por um momento. Helena ouvia e sentia cada palavra como uma punhalada. Suas próprias gêmeas tinham temperamentos opostos assim. Ana era a sonhadora, Isabel a aventureira. E onde gostariam que eu fizesse a pintura? Perguntou, embora já conhecesse a resposta. Marcos sempre especificava: o salão principal, onde todos os tesouros ficavam à vista. No grande salão seria perfeito, respondeu o conde. A luz da tarde é magnífica lá, e podemos incluir alguns dos objetos de família no fundo. O retrato ficará pendurado exatamente ali, para que possamos admirá-lo todos os dias. Helena assentiu e pediu para ver o espaço. Quando entraram no salão, ela quase gemeu em voz alta. Tudo estava ali. O cofre disfarçado atrás de uma tapeçaria, as janelas com fechaduras antigas e fáceis de forçar, a disposição dos móveis que revelava os caminhos pelos corredores. E no centro de tudo aquilo, as duas meninas brincavam com bonecas de porcelana, alheias ao perigo que se aproximava. Este lugar é perfeito, Helena mentiu, cada palavra envenenando sua língua. Ela passou o resto do dia fazendo esboços preliminares, estudando cada detalhe que Marcos exigiria. As meninas posaram com paciência surpreendente, fazendo perguntas sobre tintas e pincéis, querendo saber se podiam tentar pintar também. Minha mãe morreu quando eu era pequena, Beatriz disse durante uma pausa. Papai diz que ela também gostava de arte. Talvez por isso gostamos tanto de ver como a senhora pinta. Catarina acenou vigorosamente. Queremos aprender para fazer um retrato dela também. Temos apenas uma miniatura muito pequena. Helena teve que se virar para esconder as lágrimas. Essas crianças não apenas se pareciam com suas filhas perdidas, estavam crescendo sem mãe, como suas Ana e Isabel nunca tiveram a chance de fazer. Naquela noite, hospedada num quarto de hóspedes luxuoso, Helena ficou desperta olhando pela janela. A lua cheia iluminava os jardins onde as meninas brincaram durante todo o dia, e ela conseguia imaginar seus risos ecoando no ar noturno. Ela tirou da bagagem a carta de Marcos e a leu mais uma vez. As instruções eram claras. Além do layout da casa, a pintura deveria destacar as joias usadas pelas crianças.
um colar de pérolas e anéis de família que indicariam aos assaltantes onde encontrar os tesouros mais valiosos. Prioridade às gêmeas, murmurou as palavras finais da carta. Agora ela entendia o que isso significava. Não era apenas sobre incluí-las na pintura. Elas eram o verdadeiro tesouro que Marcos planejava roubar. Helena se levantou e caminhou até a janela aberta. O vento noturno carregava o perfume das flores do jardim e o som distante de água correndo num riacho. Era um lugar de paz, de amor, de vida simples e boa. Em poucas semanas, se ela completasse a pintura, tudo isso seria destruído. O sangue mancharia os tapetes persas. Os gritos ecoariam pelos corredores, onde agora só havia riso de crianças. E 2 meninas inocentes seriam arrancadas de seus pais para servir aos propósitos sombrios de homens cruéis. A menos que... Helena voltou para a cama e se sentou na beirada, o coração martelando no peito. Havia uma escolha a ser feita. Podia terminar a pintura, como fizera tantas vezes antes, e salvar a própria vida enquanto condenava essa família. Ou podia encontrar coragem para fazer algo que nunca havia feito antes, lutar. Mas como uma pintora solitária poderia enfrentar um bando de assassinos? E se falhasse, não apenas morreria, seria lembrada para sempre como cúmplice dos crimes que ajudara a cometer. Ela olhou para suas mãos. Mãos que criaram beleza, mas também trouxeram morte. Mãos que agora tremiam com o peso de uma decisão que mudaria tudo. Lá fora, a lua começou a se esconder atrás das nuvens, e Helena soube que o amanhecer traria não apenas um novo dia, mas um momento em que teria que escolher quem realmente era. Uma covarde que se esconde atrás da ignorância? Ou uma mulher capaz de sacrificar tudo para salvar 2 crianças que nunca poderiam substituir suas filhas perdidas, mas que mereciam a chance de crescer e viver? A última coisa que viu, antes de finalmente adormecer, foi o reflexo da lua na tela em branco que aguardava suas pinceladas. Amanhã, ela começaria a última pintura de sua vida, de uma forma ou de outra. O jogo das máscaras. Helena acordou com o som de risos vindos do jardim. Por um momento abençoado, pensou que eram Ana e Isabel brincando lá fora, como faziam todas as manhãs antes da tragédia. Mas a realidade atingiu como um soco no estômago. Eram Catarina e Beatriz, as filhas de Dom Fernando, alheias ao perigo que ela trouxera para suas vidas. Senhora Helena. Catarina irrompeu pelo quarto de hóspedes, seguida pela irmã mais tímida. Papai disse que a senhora vai nos ensinar a misturar cores hoje. Helena se forçou a sorrir, mas cada palavra da criança era como vidro em sua garganta. Como podia olhar para aqueles olhos brilhantes, sabendo o que planejava fazer? Claro, minha pequena. Vamos começar depois do café da manhã. Dom Fernando apareceu na porta, os olhos se desculpando pela invasão das filhas. Perdoe-me, Helena. Elas estão muito entusiasmadas com sua presença. Havia algo na forma como ele pronunciava seu nome, com uma ternura que ela não ouvia há anos. Helena sentiu o coração se apertar, não de dor, mas de uma esperança perigosa. Não há problema, Dom Fernando. Elas me lembram. Elas me fazem bem. Durante o café da manhã, Helena observou a família. Dom Fernando cortava frutas para as filhas com paciência infinita. Beatriz lia trechos de um livro de poesia para a irmã. Catarina contava histórias mirabolantes sobre as flores do jardim. Era uma sinfonia de amor simples e cotidiano, exatamente o que Helena destruíra em tantas outras casas. Senhora Helena, Beatriz perguntou com sua voz suave. A senhora tem filhos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu todas as cores drenar de seu rosto.
Dom Fernando estendeu a mão instintivamente, como se pudesse protegê-la da pergunta. Eu tive há muito tempo. Eles foram embora? Os olhos de Catarina brilhavam com curiosidade inocente. Sim, querida. Eles foram para um lugar onde eu não posso segui-los. Ainda. Dom Fernando tocou sua mão gentilmente. Às vezes Deus nos pede sacrifícios que não entendemos, murmurou. Se ele soubesse, pensou Helena, que sacrifício ela estava prestes a fazer novamente. Mas desta vez seria diferente. Desta vez ela escolheria o lado da luz. Ou tentaria. Depois do café, ela montou seu cavalete no grande salão. As meninas se sentaram para a sessão de pintura e Helena começou os esboços finais. Cada pincelada era uma mentira, cada sombra uma traição codificada. Mas desta vez, suas mãos tremiam. A senhora está bem? Beatriz inclinou a cabeça, observando Helena com olhos perspicazes demais para uma criança. Estou apenas concentrada. Helena pintou durante horas, mas sua mente estava dividida. Parte dela seguia os padrões que Marcos exigira, a posição das janelas, a localização do cofre, os detalhes das joias. Mas outra parte sussurrava estratégias de fuga, maneiras de alertar Dom Fernando sem se expor. Papai disse que a senhora viaja sozinha por todas essas estradas perigosas. Catarina comentou durante uma pausa. Não tem medo? Tenho muito medo, pequena. Mais do que vocês podem imaginar. Então, por que continua viajando? Helena parou de pintar. Como explicar para uma criança que às vezes não temos escolha, que às vezes a sobrevivência exige coisas que envenenam nossa alma? Às vezes fazemos coisas que não queremos por quê? Porque não vemos outra saída. Mas sempre há outra saída. Beatriz disse com a sabedoria estranha das crianças. É só que às vezes ela é mais difícil de encontrar. Helena olhou para a menina, tão parecida com Ana, mas com uma força tranquila que sua própria filha nunca tivera chance de desenvolver. Havia verdade naquelas palavras simples. Sempre há outra saída. Naquela tarde, Dom Fernando a encontrou no jardim, contemplando as rosas que Catarina afirmava serem princesas enfeitiçadas. Você parece perturbada, Helena. Ela se virou para encará-lo. Dom Fernando era um homem bom. Isso se via em cada gesto, em cada palavra gentil para com as filhas. Merecia saber a verdade. Mas a verdade o mataria. Fernando. Se algo terrível fosse acontecer com sua família, e apenas você pudesse impedir, que preço estaria disposto a pagar? Ele franziu a testa, mas respondeu sem hesitar. Qualquer preço. Minha vida, minha fortuna, minha honra. Tudo. E se o preço fosse sua própria alma? Dom Fernando ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto de Helena. Havia uma intensidade em seus olhos que ela não esperava. Helena, há algo que você precisa me contar? Ela quase cedeu, quase despejou toda a verdade. Sobre Marcos, sobre as pinturas, sobre o perigo iminente. Mas as palavras morreram em sua garganta quando viu Catarina e Beatriz correndo em sua direção. Não aqui, não agora. Ela sussurrou. Então quando? A voz dele carregava uma urgência que a assustou. Helena, seja o que for que esteja te atormentando, podemos enfrentar juntos. Juntos. Uma palavra que ela não ouvia há 5 anos. Papai, senhora Helena.
Catarina chegou ofegante. Tem um homem estranho no portão. Diz que quer falar com a pintora. O sangue de Helena gelou. Marcos, ele viera pessoalmente verificar seu progresso, algo que nunca fizera antes. Desculpe-me, ela murmurou para Dom Fernando. É sobre uma encomenda anterior. Mentiras sobre mentiras. Quando pararia de envenenar cada palavra que saía de sua boca? Helena caminhou até o portão com pernas que pareciam chumbo. Marcos estava encostado numa carruagem luxuosa, vestido como um mercador próspero, mas ela conhecia o veneno por trás daquela máscara respeitável. Helena, minha querida, como está progredindo o nosso projeto artístico? Está quase pronto. Ela mentiu. Marcos sorriu, mas seus olhos eram gelo. Espero que sim. Meus clientes estão muito ansiosos para apreciar sua obra. Especialmente os detalhes sobre as pequenas gêmeas. Elas são apenas crianças, Marcos. São mercadoria valiosa, Helena. E você sabe muito bem qual é o preço de sua liberdade. Ele se aproximou, baixando a voz. Ou prefere que eu conte para Dom Fernando sobre suas outras pinturas? Helena sentiu o mundo girar. Ele sabia sobre seus sentimentos pela família, sobre a hesitação em sua voz. 3 dias, Helena. Termine a pintura em 3 dias, ou eu mesmo virei coletar o que me deve. E desta vez não serei tão discreto. Marcos subiu na carruagem e partiu, deixando Helena sozinha no portão. Atrás dela, podia ouvir as risadas de Catarina e Beatriz ecoando pelo jardim. 3 dias. 3 dias para encontrar uma saída que não existia. Ou 3 dias para assistir 2 crianças inocentes serem arrastadas para o mesmo inferno que consumira suas próprias filhas. Helena olhou para suas mãos. Mãos que tremiam com o peso de 5 anos de cumplicidade, mas também mãos que ainda podiam escolher criar ao invés de destruir. Ela voltou para casa a encontrar Dom Fernando esperando na biblioteca, 2 xícaras de chá humeando na mesa entre eles. Seus olhos encontraram os dela, e Helena soube que não podia mais fugir da verdade. Agora, ele disse suavemente, agora você vai me contar tudo. A confissão sangrenta. Helena se sentou diante de Dom Fernando, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o tremor. As palavras que precisava dizer eram como espinhos em sua garganta. Há 5 anos, perdi meus filhos gêmeos numa tempestade. Ana e Isabel tinham 8 anos, a mesma idade de Catarina e Beatriz. Dom Fernando inclinou-se para a frente, os olhos cheios de compaixão. Helena. Não. Ela interrompeu, levantando a mão. Deixe-me terminar, ou jamais encontrarei coragem novamente. Ela respirou fundo, preparando-se para despir sua alma diante do único homem que lhe oferecera esperança em anos. Sabia que, quando terminasse, ele a veria pelo monstro que se tornara. Depois da morte delas, fiquei sozinha, sem dinheiro, sem família, sem propósito. Foi quando Marcos Rodrigues me encontrou. O homem que veio hoje ao portão? Sim, ele. Ele não é apenas um comerciante, Fernando. É o líder de uma rede de ladrões e assassinos. A palavra saiu como uma confissão arrancada do peito. Dom Fernando ficou imóvel, mas Helena viu algo mudar em seus olhos, uma frieza que não estava lá antes. E qual é sua relação com esse homem? Eu pinto retratos para famílias nobres.
mas nas pinturas codifico informações, localização de tesouros, pontos fracos da segurança, rotinas da casa. Sua voz era apenas um sussurro agora. As famílias me recebem como uma artista respeitável. Não sabem que estão convidando sua própria destruição para dentro de casa. O silêncio que se seguiu foi devastador. Dom Fernando se levantou lentamente, caminhando até a janela que dava para o jardim onde suas filhas brincavam. Quantas famílias? Sua voz era controlada, perigosamente calma. 12, talvez 15. Eu parei de contar depois da quinta. E as crianças? O que aconteceu com as crianças dessas famílias? Helena fechou os olhos, mas as imagens vieram mesmo assim. Rostos inocentes que ela vira sorrindo enquanto posavam para seus retratos e que depois assombraram seus pesadelos. Algumas foram mortas junto com os pais. Outras foram vendidas. Dom Fernando se virou bruscamente. Vendidas? Para bordéis, para trabalho escravo, para qualquer um disposto a pagar. Crianças nobres rendem muito dinheiro no mercado negro. Helena se levantou, desesperada para fazê-lo entender. Fernando, eu nunca quis. Eu precisava sobreviver. Sobreviver? A voz dele subiu uma oitava. Você chama isso de sobrevivência? Auxiliar no massacre de famílias inteiras? Eu sei como soa. Eu sei que sou um monstro. Mas eu não podia. Não podia o quê? Morrer com dignidade ao invés de viver como uma assassina? As palavras atingiram Helena como chicotadas. Ela sabia que as merecia, cada uma delas, mas ainda assim cortavam fundo. Você tem razão, ela murmurou. Eu deveria ter morrido naquela tempestade junto com meus filhos. O mundo seria um lugar melhor. Dom Fernando passou as mãos pelo cabelo, claramente lutando consigo mesmo. Por que está me contando isso agora? Por que não continuou com sua profissão? E foi embora. Helena olhou através da janela para Catarina e Beatriz, que construíam um castelo com pedras do jardim. Eram tão parecidas com Ana e Isabel que às vezes Helena esquecia que não eram suas próprias filhas. Porque Catarina e Beatriz, elas despertaram algo em mim que pensei ter morrido. Algo que não sentia desde que perdi meus bebês. Amor maternal. Dom Fernando disse, mais para si mesmo que para ela. Sim, e porque pela primeira vez em 5 anos, encontrei uma família que vale mais que minha própria vida. Ela se virou para encarar Ló, lágrimas finalmente brotando. Fernando, Marcos me deu 3 dias para terminar a pintura. Se eu não entregar, ele virá pessoalmente. E se eu entregar? Minhas filhas serão sequestradas e vendidas. E eu serei assassinado. Sim. Dom Fernando voltou para sua cadeira, o rosto pálido, mas determinado. Então temos 3 dias para encontrar uma solução. Helena piscou, certa de ter ouvido errado. Nós? Você acha que vou abandoná-la para enfrentar isso sozinha, depois de tudo que me contou? Ele se inclinou para a frente, pegando as mãos dela. Helena, você cometeu atos terríveis, mas está aqui, arriscando sua vida para salvar minha família. Isso tem que contar para alguma coisa. Mas, Fernando, eu sou cúmplice na morte de crianças inocentes. Como pode? Porque eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles.
Helena sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. Você não deveria. Você não pode. É tarde demais para isso. Dom Fernando apertou suas mãos. Helena, vi como você olha para minhas filhas. Vi a dor em seus olhos quando falam de suas próprias crianças perdidas. Você não é uma assassina por natureza. É uma mulher quebrada que fez escolhas desesperadas. Isso não justifica? Não justifica, mas pode ser redimido. Ele se levantou, puxando-a consigo. Vamos salvar minha família. Vamos parar Marcos. E depois vamos encontrar um jeito de você se perdoar. Helena olhou para este homem que deveria odiar, lá, que deveria expulsar, lá de sua casa como a pária que era. Em vez disso, ele oferecia amor, perdão e a chance de redenção que ela nem sabia que desejava. Como podemos lutar contra homens como Marcos? Não somos apenas nada. Dom Fernando interrompeu. Eu tenho contatos na capital, homens que devem favores à minha família. E você? Você conhece os métodos de Marcos melhor que ninguém. Ele tocou seu rosto delicadamente. Juntos, Helena. Desta vez, você não está sozinha. Pela primeira vez em 5 anos, Helena permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, pudesse haver esperança. Não apenas para gêmeas Almeida, mas para sua própria alma ferida. O que preciso fazer? Ela perguntou. Dom Fernando sorriu. Um sorriso feroz, determinado. Primeiro, você vai terminar essa pintura, mas desta vez vai pintá-la exatamente como deve ser. Não entendo. Você vai enganar o enganador, Helena. Vai dar a Marcos exatamente o que ele espera. E criar nossa armadilha no processo. Helena assentiu, sentindo algo que não experimentava há anos. Não apenas esperança, mas propósito. Pela primeira vez desde a morte de Ana e Isabel, ela lutaria por algo maior que sua própria sobrevivência. Lutaria pela família que escolhera amar. E talvez no processo encontrasse um caminho de volta para si mesma. O último quadro. Na madrugada do segundo dia, Helena despertou com o som de cascos batendo na estrada. Seu sangue gelou quando reconheceu o ritmo. 3 cavaleiros, galopando em formação. A assinatura dos homens de Marcos. Ela correu até a janela e viu 3 figuras encapuzadas patrulhando o perímetro da propriedade. Não era um ataque, era um lembrete. Dom Fernando apareceu ao seu lado, ainda vestindo as roupas da noite anterior. Haviam passado horas planejando, mas agora a realidade os atingia como gelo no estômago. Eles não vão esperar 3 dias. Helena sussurrou. Marcos está se certificando de que eu não fuja. Então, precisamos acelerar nosso plano. Fernando pegou sua mão. A carta para meu primo Dom Carlos saiu com o mensageiro ao amanhecer, mas levará 2 dias para chegar à capital. 2 dias que não temos. Então, improvisamos. Helena olhou para o cavalete onde sua pintura permanecia pela metade. A tela mostrava Catarina e Beatriz no grande salão, cercadas por todos os tesouros que Marcos cobiçava. Era uma obra-prima de traição, codificada com precisão mortal. Mas agora, ela seria a armadilha. Fernando, preciso que confie em mim completamente. Não questione, não hesite, apenas siga minha orientação quando eu der o sinal. Que sinal? Helena olhou pela janela novamente. Um dos cavaleiros havia se aproximado mais da casa, claramente observando suas movimentações.
quando eu gritar o nome das minhas filhas, Ana e Isabel. Esse será o momento. E as meninas, Catarina e Beatriz, precisam estar seguras. Leve-as para o porão da adega. Há uma passagem secreta atrás das prateleiras de vinho. Todas as casas antigas têm. Se algo correr mal, sigam para o riacho e se escondam na floresta até que seja seguro. Dom Fernando a estudou com intensidade. Helena, você não está planejando sobreviver a isso, está? Ela não respondeu. Não podia mentir para ele novamente, mas a verdade os destruiria. Naquela manhã, Helena trabalhou na pintura com uma urgência febril. Cada pincelada era calculada, cada sombra estratégica. Para qualquer observador, ela estava completando fielmente as instruções de Marcos. Mas havia mudanças sutis. A posição de uma janela, alterada por apenas alguns graus. A localização de um candelabro, deslocada o suficiente para confundir quem seguisse o mapa. E nas joias das meninas, um pequeno símbolo que apenas ela e Dom Fernando conheciam. Era seu código secreto para perigo. Senhora Helena, Beatriz perguntou durante uma pausa, por que a senhora parece triste quando está pintando algo tão bonito? Helena parou, o pincel suspenso no ar. A menina a observava com aqueles olhos perspicazes que lembravam tanto Ana. Às vezes, minha pequena, fazemos coisas bonitas para esconder coisas feias. Como as máscaras no baile de carnaval. Exatamente como as máscaras. Helena sorriu tristemente. Mas às vezes, quando tiramos a máscara, descobrimos quem realmente somos por baixo. Catarina, que brincava com bonecas perto da janela, levantou a cabeça. Papai disse que homens maus podem vir tentar nos machucar. É por isso que a senhora está pintando essa máscara? Helena trocou um olhar rápido com Dom Fernando. Ele havia preparado as meninas da melhor forma possível, sem assustar as demais. Sim, querida. Mas lembrem-se, se alguma coisa acontecer, vocês fazem exatamente o que papai disser, certo? As duas acenaram solenemente. Helena sentiu o coração se partir. Ana e Isabel nunca tiveram a chance de crescer o suficiente para entender perigo real. No final da tarde, Helena deu as pinceladas finais. A pintura estava tecnicamente perfeita. Um retrato que capturava não apenas a aparência das gêmeas, mas sua essência vivaz. Era também, para olhos treinados, um mapa detalhado da casa e seus tesouros. E era uma armadilha letal. Está pronto, ela anunciou. Dom Fernando se aproximou, estudando a obra. Marcos vai suspeitar de alguma coisa? Não, ele verá exatamente o que espera ver. Helena limpou os pincéis metodicamente. Fernando, quando eles chegarem, você tem que representar exatamente como um pai desesperado faria. Implore, chore se necessário. Eles precisam acreditar que você é apenas uma vítima indefesa. E você? Eu vou ser quem sempre fui para eles. A pintora obediente que entrega o trabalho e recebe seu pagamento. Ela tocou o rosto dele delicadamente. Até o momento certo. Na madrugada do terceiro dia, eles chegaram. Helena os viu da janela. 5 homens, incluindo Marcos, aproximando-se da casa com a confiança predatória de quem nunca havia encontrado resistência real. Está na hora. Ela sussurrou para Dom Fernando. Ele beijou sua testa. Helena, seja o que for que aconteça. Eu te amo. Minhas filhas te amam. Você não é mais a mulher que era há 5 anos. Espero que você esteja certo. A porta da frente foi chutada com violência. Marcos,
Entrou como se fosse o dono da casa, seguido por seus homens, brutamontes com cicatrizes e olhos mortos. Helena, minha querida, espero que tenha algo bonito para me mostrar. Ela apontou para o cavalete. A pintura está completa, como prometido. Marcus examinou a obra com olhos de especialista, verificando cada detalhe codificado. Seus lábios se curvaram num sorriso satisfeito. Perfeita, como sempre. Você realmente tem um dom para detalhes precisos. E agora, estamos quites? Posso partir? Oh, minha querida Helena. Marcus riu, um som gelado. Você achou mesmo que eu deixaria você partir depois de todos esses anos juntos? Você sabe demais. E além disso... Ele olhou para Catarina e Beatriz, que Dom Fernando mantinha atrás de si. Essas pequenas são verdadeiros tesouros. Valeram bem a viagem. Era o momento. Helena viu Dom Fernando tensionar os músculos, preparando-se. Marcus, ela disse, sua voz subitamente firme. Há algo que você precisa saber sobre esta pintura. O que seria? Helena sorriu. Não o sorriso submisso que usara por 5 anos, mas algo feroz e libertador. Eu pintei uma mentira, e você caiu direitinho na minha armadilha. O rosto de Marcus se contorceu de confusão para a fúria. Do que está falando sua? Ana, Isabel. Helena gritou com toda a força de seus pulmões. Dom Fernando se moveu como um raio, empurrando as filhas em direção à porta dos fundos enquanto gritava: corram, agora! Ao mesmo tempo, Helena pegou o frasco de solvente que usava para limpar pincéis e o atirou nos olhos do homem mais próximo. Ele urlou, cego e desorientado. Marcos sacou uma faca, mas Helena já havia se movido, colocando o cavalete entre eles. Seus homens estão seguindo um mapa falso, Marcos. Cada detalhe que você me ensinou a codificar, inverti todos. Você não pode ter. Você não teria coragem. 5 anos atrás, eu não teria. Mas hoje... Helena pegou uma espátula de pintura, a lâmina brilhando perigosamente. Hoje eu luto por uma família que eu amo. O que se seguiu foi caos. Os homens de Marcos tentaram seguir as filhas, mas Dom Fernando havia conduzido a família pela passagem secreta exatamente como Helena instruíra. Outros tentaram saquear a casa, seguindo o mapa da pintura, apenas para encontrar paredes sólidas onde esperavam portas secretas. Helena lutou com uma ferocidade que não sabia possuir. Cada golpe que desferrava, cada corte que fazia, era pelos filhos que perdera e pelos que agora protegia. Mas eram 5 contra 2, e mesmo com a vantagem da surpresa, as chances eram impossíveis. Marcos finalmente a acuou contra a parede. A faca pressiona contra sua garganta. Você destruiu anos de trabalho, sua cadela. Mas não importa. Ainda posso encontrar as crianças. E quando encontrar? Não vai encontrar nada. A voz veio da porta. Marcos se virou e viu Dom Fernando, não mais parecendo um nobre gentil, mas um soldado endurecido. E atrás dele, uma dúzia de homens armados vestindo as cores da Guarda Real. Dom Carlos de Mendoza. Fernando disse formalmente: primo do rei e comandante da Guarda Real. Creio que você tem algumas explicações a dar sobre suas atividades comerciais. O rosto de Marcos empalideceu. Ele havia caído numa armadilha muito maior do que imaginara. Helena deslizou pela parede até o chão, observando Marcos e seus homens serem algemados. Estava acabado. Depois de 5 anos de pesadelos, estava verdadeiramente acabado. Dom Fernando se ajoelhou ao seu lado.
checando seus ferimentos. As meninas estão seguras na floresta com 2 dos guardas. Helena, você conseguiu. Salvou minha família. Salvou muitas outras famílias que Marcos teria destruído. E agora? Ela perguntou, subitamente exausta. O que acontece comigo? Dom Fernando sorriu, beijando sua testa ferida. Agora você começa uma vida nova. Comigo, se quiser. Com Catarina e Beatriz, se elas aceitarem você como mãe. Ele parou, estudando seus olhos. Helena, você quer ser nossa família? Helena olhou para a pintura, destroçada no chão, sua última obra como cúmplice de assassinos. Depois olhou através da janela quebrada, onde podia imaginar 2 meninas esperando para voltar para casa. Ana e Isabel nunca poderiam ser substituídas. Mas talvez, apenas talvez, sua memória pudesse ser honrada protegendo outras crianças. Amando outras crianças. Sim, ela sussurrou. Eu quero ser sua família. Mais tarde, quando os criminosos foram levados e os guardas partiram, Helena se encontrou no jardim com Catarina e Beatriz. As meninas correram para ela como se nunca houvesse dúvida de que ela fazia parte de sua família. Senhora Helena, Catarina perguntou, aninhada em seus braços. Vai ficar conosco para sempre agora? Helena olhou para Dom Fernando, que observava do terraço com um sorriso cheio de amor e promessas. Para sempre, ela prometeu. E pela primeira vez em 5 anos, suas palavras eram completamente verdadeiras. Naquela noite, Helena queimou todos os seus pincéis antigos no fogo da lareira. Amanhã, compraria novos. Amanhã, começaria a pintar coisas belas apenas por serem belas. E nunca mais codificaria a morte em suas obras de arte. Helena provou que mesmo quem carrega o peso de erros passados pode encontrar redenção através do amor. Às vezes, proteger uma família exige coragem para enfrentar os demônios que nos assombram. Se você gosta de acompanhar essas histórias enquanto relaxa antes de dormir ou durante uma caminhada, saiba que cada uma delas explora os dilemas mais profundos do coração humano. Histórias que ficam com você muito depois do fim. E falando em escolhas impossíveis e lealdades destruídas. Imagine descobrir que durante 5 anos, sem saber, você foi o instrumento de um assassinato, que alguém em quem confia como pai a treinou para matar, usando sua própria bondade contra você. Catarina era apenas uma jovem provadora real, dedicada a proteger a corte portuguesa, até descobrir que suas mãos carregavam veneno suficiente para matar o príncipe que jurou proteger. Uma traição tão íntima quanto a de Helena. Uma corrida contra o tempo ainda mais desesperadora.